Salve, salve, meus amigos e minhas amigas! Eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, me acompanhe exatamente através da leitura do livro de Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 5, aonde encontra-se exatamente o seguinte registro. Disse Salomão: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Com base nesta afirmação, vamos ver se vocês estão preparados para discernirem o enigma aplicado pelo rei Salomão através do livro de Cântico, no capítulo 4, do versículo 7 ao 9, aonde o rei Salomão afirmou: Tu és toda formosa, querida minha. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Estaria porventura o rei Salomão cometendo incesto ao ter se tornado noivo da sua própria irmã? Uma vez que ele afirmou: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Qual a sua opinião? Qual a sua posição sobre este assunto? O rei Salomão estava cometendo incesto ou não? A resposta é não, meu amigo. O rei Salomão estava falando através de mistérios, através de parábolas. Veja exatamente quem é a irmã do rei Salomão. Livro de Provérbios, capítulo 7, versículos 1 ao 4, disse Salomão: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tauba do teu coração. E ele finaliza: diz a sabedoria: tu és minha irmã. A irmã de Salomão é a sabedoria. Então, quando Salomão afirmou: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, ele está afirmando a respeito da sabedoria. E ele acrescenta: diz ao entendimento, chama teu parente. Sabedoria, verdade, conhecimento, discernimento são os parentes de Salomão. A sabedoria, por sua vez, era sua irmã. Neste caso, não há incesto algum, meu querido amigo. O que acontece é que as escrituras falam através de mistérios. Prova disso é que no livro de Provérbios, capítulo 1, versículos 5, 6 e 8, acrescentou Salomão: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas e as palavras de enigmas dos sábios. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Por acaso o rei Salomão está afirmando para você obedecer o seu pai e a sua mãe? Aprender exatamente o que é certo através deles? Não, meu amigo. Naquele tempo, os seres humanos eram praticamente todos analfabetos. Não sabiam ler nem escrever. Eles não possuíam cultura. E naquele tempo, eles nem mesmo obedeciam à lei de Deus naquela geração. Então, por que estaria exatamente o rei Salomão afirmando: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe? A resposta é simples. O pai é a verdade, a mãe é a sabedoria. Não estamos falando do seu pai e da sua mãe aqui da terra. Prova disso é que no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 26, disse Paulo: mas a Jerusalém do alto é livre. Esta é a nossa mãe. E no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 9, disse Paulo: se obedecemos os nossos pais terrenos, quanto mais devemos obediência ao Pai dos Espíritos. É referente a esta verdade, a esta sabedoria. O pai é a verdade, a mãe é a sabedoria. Ouça o conselho da verdade. Preste atenção à sabedoria, pois disto depende a sua vida. Prova disto, repito, que no livro de Provérbios, capítulo 7, versículos 1 ao 4, disse o rei Salomão: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Os mandamentos pertencem a Deus. Quem exatamente estava falando aqui? Era o homem Salomão ou o Espírito de Cristo através dele? Uma vez que ele afirmou: guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos meus olhos. A lei pertence ao Senhor. Então, quem estava falando através do rei Salomão era a sabedoria, a verdade. Como eu afirmei,
As Escrituras estão recheadas de simbolismo, meu querido amigo. Prova disso é que no livro de Cântico, capítulo 2, versículo 16, disse o rei Salomão: o meu amado é meu e eu sou dele. Estamos falando da verdade e da sabedoria. A verdade e a sabedoria estavam se unindo para fazer exatamente o quê? Livro de Cântico, capítulo 3, versículo 4. Mal os deixei e encontrei logo o amado de minha alma. A sabedoria encontrou a verdade. Agarrei-me a ele e não deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquele que me concebeu. Qual era o intuito? Qual era a intenção da sabedoria e da verdade? Por que exatamente a sabedoria e a verdade haviam entrado em matrimônio? A resposta é simples: para gerar o filho. Veja, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, disse Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós? É a sabedoria e a verdade, aqui na casa da minha mãe, aqui no reino dos céus, é que geram um Cristo. Por isto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um só. Não há para onde fugir, meu querido amigo. Este é o mistério. Quando estamos falando do Pai, quando estamos falando de filhos, quando estamos falando de irmã, na Bíblia, estamos falando exatamente de conhecimento, discernimento, da verdade, da sabedoria, que é do céu. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, afirmou Cristo: e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É o conhecimento, é a sabedoria, que é o próprio Deus. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, afirmou Jesus: Deus é Espírito. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Deus é Espírito. Mas o que é um Espírito? Você sabe a resposta? Não? Ela se encontra exatamente no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu vos disse são Espírito. A palavra é o Verbo, que é Deus, que é um Espírito, que por sua vez é a palavra. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, que é a palavra. E a palavra era o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é Deus. Você quer encontrar um Espírito? Este Espírito é a própria palavra do Deus vivo. Como assim? Eu quero ver um Espírito. O Espírito é Deus, que é a palavra. Veja, livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a palavra, que é Deus. Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a sabedoria, disse Cristo. Mas a sabedoria não é exatamente a irmã de Salomão? Não era a noiva de Salomão? Sim, meu amigo. A sabedoria é Cristo. A sabedoria é a noiva de Cristo. A sabedoria é o próprio Deus. Pois todos somos um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um só. A descrição de noiva se aplica a Cristo. A descrição de noiva se aplica a nós, pois nós somos Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação. Por isso, você é capaz de gerar um Cristo, através da verdade. Por isso, você precisa adquirir sabedoria, para discernir a verdade espiritual, para que Cristo seja formado através de você, pois você é Deus em manifestação. Repito, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Disse Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem forma Cristo não é Deus? Deus não é o Pai de Cristo? Então, por que exatamente você estará gerando a Cristo? Simplesmente porque você é o próprio Deus. Você é a própria verdade. A verdade, a sabedoria, o discernimento, o conhecimento se encontra exatamente aqui no homem. Esta consciência espiritual de Cristo é a verdadeira identidade de todos os seres humanos, pois nós possuímos a mente de Deus, pois foi Deus quem se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Está dado o recado.
Reflita com extrema atenção, pois os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo.